um pouco também sobre o teu porta-toniquete. Esse porta-toniquete da Desmondus não é Miguel não, mas é considerado o melhor do Brasil e quiçá do mundo. Tá? Isso eu já ouvi de inúmeras pessoas. E, porra, como ele funciona, como ele é funcional, sabe? Pode falar o que ele diferencia dos outros convencionais? Eu vou começar a explicar uma outra coisa tão importante quanto, né, os diferenciais. Mas nós inventamos o nosso porta-torniquete, criamos para produzir, pensando na proteção do equipamento. Então, proteger o máximo possível. Porque o torniquete do policial, ou da pessoa que vai acampar, ou da pessoa que sabe a importância do torniquete... Essa aqui? Essa aqui. De querer carregar com o seu torniquete, ele vai ficar exposto ao tempo. O policial mesmo... Muitos policiais ao redor do mundo, eles carregam o seu torniquete preso por elásticos, grudado no seu colete, no cinto. Para quando eu precisar eu arrancar, o elástico, né, vai para o lixo e eu tenho o torniquete fácil acesso. E qualquer pessoa de longe consegue ver o torniquete. Então, fica muito exposto. Por mais que o nosso torniquete, assim como a maioria dos concorrentes, eles têm proteção, UVA, UVB, então dá para ficar exposto ao tempo, mas a gente sabe que quanto mais protegido, mais dura. Então a gente desenvolveu o porta-torniquete pensando nisso, para proteção. Aumentar a durabilidade dele. Durabilidade do equipamento e o fácil transporte. Então a gente coloca ele nesse sentido, né, dentro do porta-torniquete, então ele entra como... Uma luva, né? Perfeito. Isso. Eu gosto de usar o termo de gaveta, né? Ele entra no sentido de gaveta. Certo. Então eu faço o fechamento dele aqui, ele está protegido, e esse elástico ele faz o final da proteção. Então eu coloquei um torniquete vermelho dentro de um porta-torniquete e você não consegue nem ver a cor do torniquete. Ele fica isolado. Isso, então está totalmente protegido. Se eu não vejo a cor, ele está totalmente protegido. E ele tem um sistema de... Está pegando bem a câmera aqui? Está pegando, Tem um sistema de presilhas que eu uso para prender no cinto, ou uma mochila, do jeito que eu achar interessante, e eu posso retirar esta presilha e usar somente o sistema modular para prender num colete. Então eu elimino esse volume aqui. A maioria já não faz isso. Então é uma das características legais do nosso equipamento. Então eu posso prender também no sistema modular, então em mochilas e em coletes. A partir do momento que ele está preso, fixo, como é que eu faço a retirada dele? Já que eu tenho totalmente fechado, totalmente protegido, na ideia de eu arrancar rápido, né? Principalmente levei um tiro, estou sangrando e tenho poucos instantes ali de alerta ainda de vida para poder usar. Como é que a gente pensou nisso? Então ele ficou com uma lapela aqui, um sistema de velcro, que é o primeiro travamento dele. Então, se por acaso engatar em alguma coisa durante uma operação e soltar o sistema de velcro, ainda tem o elástico. Se grudou e abriu ele inteiro, e expôs o equipamento, ele sai facilmente. Mesmo de cabeça para baixo ele não vai cair. Né? Então eu estou pensando assim, ele engatou em alguma coisa, né? Muita gente nos pergunta. Você não vai perder. Eu não perco. Cair na água, pulei de algum lugar, como é que meu torniquete vai se comportar? Engatou em alguma coisa. Se ele estiver totalmente fechado, beleza, né? Ele não tem como sair daqui. Engatou em alguma coisa e eu virei de cabeça para baixo. Então não perco. Já aconteceu, né? Pessoas perderem o seu torniquete numa situação de confronto de ocorrência. Quando for precisar, não tinha. E aí, quando eu vou tirar ele daqui, é a mesma ideia do elástico. Eu grudo nele e eu arranco. Eu puxo. Agora que eu vi o sentido do elástico. Então eu posso, né? Tô aqui, né, grudado no meu corpo, então eu puxo para frente. Olha lá como ele se comporta. Eu posso puxar para o lado. Ou seja, da onde eu grudar, eu arranco ele de dentro. Eu não preciso mais fazer o sistema de gaveta, como a maioria que entra e sai. Entendi. O diferencial, o que... Tem tudo é diferencial, mas esse dali é o que... É o saque dele, rápido. É o saque. Isso que é o grande diferencial. Aí, se a gente for falar de construção, eu tenho, né? Ele é todo placas de nylon, revestido com as mesmas fitas do nosso equipamento. Então as fitas são de alta resistência e ele tem placas de nylon dentro. Então a gente considera ele como... Por isso que ele se mantém esse formato ali. Semi-rígido. Ele não é totalmente rígido, duro como um polímero, que na questão do torniquete eu sempre vou ter que ter o sistema de gaveta para entrar. E dependendo de como você está ferido, você não tem... Não consegue. E ele não é totalmente molengo como os de fita. Sim. E aí, depende do tipo de torniquete que eu coloco dentro, ele vai ficar sambando. Então esse é um grande diferencial da construção, mas o saque que é o X da questão. E como o amigo falou,
né, os torniquetes a gente tem uma questão de qualidade, e quem conhece torniquete, pega o torniquete na mão, já vê alguns diferenciais. O clique que é o que mais me chama a atenção no teu torniquete. O que a gente inventou, né, é o clipe de retenção que faz o travamento. A maioria deles, ou eu tenho que enfiar a barra em algum lugar, que é o mais difícil, ou depois que eu solto dentro do clipe eu tenho que passar mais uma fita por cima, e isso tudo vai demandar o quê? Mais treinamento, que é aquilo que a gente estava falando. A probabilidade de erro é maior e eu vou demorar mais. Certo. O nosso torniquete, os testes clínicos que a gente realizou, quem fez foi a PUC de Campinas, foi comparativo com os 2 modelos americanos mais usados no mundo. E o nosso torniquete em questão de aplicação, de tempo de aplicação, ele foi 4,5 segundos mais rápido. Top. Então você tem 4,5 segundos a menos de sangue perdendo. Então, por quê? Por causa do sistema do clipe de retenção. Sim, eu fico imaginando isso em baixa luminosidade. Quando você não está conseguindo enxergar, você não pode ter uma lanterna, porque você vai se expor ao perigo, para o bandido. Você tem que aplicar na surdina e buscar um abrigo. E aí você sabe que fez certo porque deu clique. Porque você escutou, né? O clique... Coloca mais perto do microfone aí, pessoal, entender. O clique, ele dá um aviso sonoro, né? Exatamente. Vai sempre fazer o aviso sonoro de que você aplicou. Outros modelos que eu tenho que colocar uma fita, às vezes essa fita está atravessada, às vezes eu não coloquei, né? Sim. E você comentou da questão de luminosidade, mas eu posso estar ferido. Posso ter estourado uma granada, posso ter meu olho ferido, que eu estou sem visão. Sem visão, né? E você vai aplicar no seu braço, está lá longe, está lá atrás. Então, o clique, né? O barulho, ele tem esse... E ele é o único que tem esse clique. Sim, essa é a nossa invenção, né? Quando eu falo assim, o que vocês inventaram? A gente não inventou a roda. Não inventou. Você melhorou. A gente foi pegando características de cada um e trazendo para cá. O que a gente inventou é o clipe de retenção. E assim vale para o torniquete, assim vale para o porta-torniquete. Isso. E o porta-torniquete, ao contrário do torniquete, não existe nada parecido. Não, isso é verdade. Então hoje, quando a gente apresenta o nosso porta-torniquete para operadores aqui no Brasil, todo mundo olha e fala, pô, ficou bom pra caramba. E aí, quando a gente vai para o exterior, a gente fala de Estados Unidos, que tem a parte, né, tática muito mais evoluída do que no Brasil, vários operadores já pegaram o nosso porta-torniquete lá na gringa, como a gente fala, e falou, cara, não tem nada melhor disso aqui no mundo. É verdade. Então a gente tem esse feedback, né, como o Marlon comentou, né, dos estrangeiros também, né? Exatamente. O nosso torniquete é a mesma coisa. Quem entende de torniquete, quem já trabalhou com vários modelos de torniquete ao redor do mundo, quando pega o nosso torniquete fala, a haste de vocês de metal, ela é imbatível. Porque o trabalho dela, o tamanho, o formato, junto com o clipe... essa ranhura que te dá uma firmeza com a mão e ela molhada. tem o travamento, né? A ranhura serve também para travar, além de tato. Então, quem entende de torniquete também fala, pô, o torniquete de vocês é melhor do que o americano aqui, é melhor do que o europeu, né? Então, a gente tem esse relato. E o porta-torniquete, ele tá meio que inigualável, né? Exatamente. É o pessoal fala, né? Pô, é muito bom. E quando a gente colocou isso no mercado, porta-torniquete, até hoje, né? Ele é o mais caro do mercado. Mas vende. Porque primeiro que você vai garantir a qualidade do teu torniquete, você protege ele, e a facilidade do uso dele, acho que é o diferencial. E uma outra coisa é durável, né, também. Sim, pô, isso dura uma vida. Tem a resistência, né? E algumas pessoas perguntam, né? Cabe outros torniquetes? Cabe todos os modelos de torniquete. Eu brinco assim, né? O nosso torniquete, se eu deixar ele exposto, ele tem menos problema do que os americanos. Os torniquetes americanos, né? Os torniquetes americanos, eles se degradam, principalmente quando você tem aquela fitinha para travar. Sim. Aquela fitinha fica exposta, você tem que deixar ela dobradinha, e ela fica exposta com o tempo, aquilo vai se perdendo. Sim, a sua propriedade mecânica. Então a gente protege os concorrentes, né? Sempre fala, né? Bota o concorrente aqui dentro que ele vai estar mais protegido. E ó,